é que o ritmo de leitura, a cadência de leitura que você vai ter num quadrinho, depende muito da pontuação que você está usando. Deixa eu pensar aqui. É... Deixa eu só. Você é igual ao seu pai Taqueso. Tá. Eu quero que vocês leiam aí na casa de vocês essa frase em voz alta. É para ler, tá? Tô falando verdade. Leia em voz alta. Já já eu leio com vocês e eu explico o que tem de errado aqui. Eu concordo com o Francinildo, só para deixar o quadrinho mais amigável para os leitores da atualidade, tem que ter moderação no texto, é postar na narrativa visual. Beleza, muito bem. Achei uma coisa interessante, tem um site da Shueisha chamado Manga Plus for Creators, um site como a Fliptrus, só que da Shonen Jump. Já conhecia já. Eu não publico lá porque eu não tenho tempo de postar lá, mas eu também não tenho tempo de traduzir as coisas para o inglês. Vendo a frase daqui já deu pra perceber. Já percebeu, né? Velho, é muito nostálgico voltar para as lives do Fábio. Tava real com saudade. Você fez falta também, cara. Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Olha lá. O Roger sacou. Faltou vírgula, porque senão fica aparecendo que o Taqueso é o nome do pai. Sem vírgula. Frase com duplo sentido. Falta uma vírgula. Tá faltando uma vírgula depois do palavra pai. Exatamente. Mas eu recebo muito, muito mesmo disso. E isso aqui não tô falando muito assim, 50% das. Não. Isso aqui, esse tipo de coisa, de erro, de falta de vírgula, olha, 90% dos quadrinhos que eu recebo, esse problema acontece. E eu tô falando real mesmo, real. 90% dos que eu recebo, 90% dos quadrinhos que eu leio na internet de brasileiros tem esse tipo de problema. É real, esse é um problema sério. Porque você muda o sentido da frase por falta de um risquinho. Um risquinho. Aí a pessoa às vezes coloca aqui, você é igual ao seu pai, Taqueso. Aí eu vou escrever, você é igual ao seu pai, Taqueso. Esquece uma vírgula, o Taqueso virou o pai. Você mudou o personagem. Por causa de uma vírgula. Que se você falasse a frase em voz alta, você é igual ao seu pai, Taqueso. Não é assim. Você é igual ao seu pai, vírgula, Taqueso. Como é que eu sei que tem uma vírgula ali? Quando você fala em voz alta, você percebe qual é a entonação da frase. Você é igual ao seu pai, Taqueso. Não teve uma pausa depois do pai? Teve uma pausa. Essa pausa se chama vírgula no português, tá? Então, às vezes as pessoas vão escrever o texto e não percebem que faz falta esse negócio. Mas isso pode literalmente mudar o sentido do seu mangá. Não é um negócio bobo, faltou ali, por causa de uma vírgula ele vai recusar meu mangá. Isso pode ter mudado a minha interpretação de leitura do seu mangá. Isso acontece muito, muito mesmo, e eu acho absurdo. Por isso que eu sempre falo, leia as frases em voz alta. Você vai parecer um bobo lendo na frente do computador. Eu não vou ficar lendo as coisas do meu mangá em voz alta na frente do computador igual um idiota. Então aí você abre brecha para interpretações errôneas do que você está querendo passar. Porque às vezes você, assim, vamos falar real, pessoal. Ninguém aqui é professor de português, ninguém aqui pode ter tido dificuldade na escola, pode ter tido dificuldade com a matéria. Ninguém aqui é obrigado a falar o português correto, tá? Eu não estou exigindo de vocês que vocês falam o português correto, escrevam corretamente o tempo inteiro, inconstitucionalissimamente correto. Não. Eu quero que vocês leiam o que vocês estão escrevendo. É isso. É básico. Se vocês lerem o que vocês estão escrevendo, você vai perceber que está errado. Você vai perceber que falta uma vírgula aqui, ó. Você é igual ao seu pai. Vírgula. Taqueso. Tá?
Eu não estou falando só nesse sentido. Tem muitas frases que se você não colocar uma vírgula, parece que o cara tá falando sem respirar. Às vezes eu vou ler um mangá que eu recebo, minha nossa, gente, parece que falta fôlego. Fica ruim até você saber onde você para a leitura. Exato. Você é igual seu pai, Takezo. A mãe dele xingando ele, né? Mas ó, só pra vocês verem como é terrível. Eu não coloquei uma vírgula. Mas tem vírgulas aqui. Leiam em voz alta. Vamos ler aqui em voz alta. Você é igual seu pai, Takezo. Porque ele era assim também, ficava fazendo as coisas sem falar nada, depois ficava aí cagando regra idiota. Foi isso que eu quis dizer? Você é igual seu pai, Takezo. Ou seja, o pai é o Takezo. Porque ele era assim também, ficava fazendo ele também ficava fazendo as coisas, ou ele era assim também? Ele era assim também. Ponto ou vírgula. Mas assim fica parecendo que porque ele era assim também ficava fazendo as coisas. Ou seja, ele também ficava fazendo as coisas? Ou ele era assim também? Assim sem falar nada, depois fica aí cagando regra idiota. A regra é idiota ou ela tá chamando ele de idiota? Entendeu? Você distorce completamente o sentido da frase se você esquece de colocar vírgula. Ó, faltou uma vírgula aqui. Você é igual ao seu pai, Takezo. Você é igual ao seu pai, Takezo. Porque ele era assim também. Vírgula. Ficava fazendo as coisas, vírgula. Assim sem falar nada, vírgula. Depois ficava aí cagando regra, vírgula, idiota. Porque ela tá chamando o Takezo de idiota, não o pai. E não a regra. Entendeu? Olha quanta vírgula eu coloquei. Agora mudou completamente o sentido da frase. Você é igual ao seu pai, Takezo. Porque ele era assim também. Ficava fazendo as coisas, assim sem falar nada, depois fica aí cagando regra, idiota. Tá vendo como muda completamente a frase por conta de uma vírgula que você esqueceu? Se você falar a frase em voz alta, nossa, expande a frase de uma forma que você vai perceber que falta coisa. Entendeu? Então eu não quero que vocês saibam o português correto o tempo inteiro, tem que não pode ter um erro, não, só ler. Lê como que ficou, lê em voz alta e vê se essa frase tá legal para você. Beleza? Deixa eu ver o chat aqui antes de prosseguir, porque além de falta de vírgulas, tem falta de ponto final. Falta de ponto final. Isso é um erro grave? Falta de ponto final no balão? Não é um erro grave, tá? Mas acontece muito. Às vezes a pessoa acha que só porque está dentro de um balão, não precisa ter um ponto final, porque ponto final é coisa de texto. Lê do engano. Precisa, porque o ponto final ele vai ditar a entonação da frase. Aqui pode ser um ponto, uma exclamação, uma interrogação. E se você faz uma frase com exclamação, por que o balão seguinte, que seria ponto final, não tem nada? Precisa ter. Porque a exclamação também é um ponto final. É um ponto que termina a frase também. Então, se você colocou ele aqui, você tem que colocar no outro. É uma questão de bom senso. Tá? Então, aqui tem que ter um ponto. Ou uma exclamação. Ou uma interrogação. Porque senão, eu quero colocar aqui essa frase, vai ter 3 exclamações. Exclamação de Atena, 3 exclamações. Essa aqui não tem ponto nenhum. Eu vou entender que ali tem um ponto final. Mas se você colocou ponto no outro balão, por que não vai colocar nesse?
Aí falta um pouco de coerência no letramento. Tem que ter o ponto final. Ou 3 pontos, ou ponto e vírgula, ou exclamação, interrogação, enfim, qualquer pontuação que possa terminar a frase, tá? Não pode deixar jogado ao léu assim. Mas assim, se você deixar 100, eu vou conseguir ler mesmo assim. Mas falta coerência na pontuação, beleza? Então agora sim, falei da falta de vírgula e falta de ponto final.